O Sistema Cantareira, principal conjunto de represas que abastecem a região metropolitana de São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, atingiu hoje o menor nível desde o fim da crise hídrica de 2014 a 2016. Segundo a Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento da região, o volume útil está em apenas 20,8%, o que é muito baixo para esta época do ano. O volume total armazenado, somando o Cantareira e outros reservatórios da Grande São Paulo, caiu para o menor patamar em 10 anos. E esse cenário reacende a memória da crise hídrica que durou 2 anos e, na prática, levou ao esgotamento do sistema. No quadro CNN Terra, eu converso com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, para explicar o que está acontecendo, o que a gente pode esperar daqui para frente. Professor, boa noite. Claro que a gente começa com o básico, tentando entender como chegamos a este ponto e se o Cantareira é o único sistema em risco neste momento. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Veja, para a gente entender melhor o que está acontecendo, nós temos 2 gráficos que mostram a evolução do sistema Cantareira e também do Alto Tietê, que são os 2 principais sistemas, em relação ao que aconteceu no pré-crise, em 2013, de janeiro de 2013 até o momento atual. Hoje nós temos 20,7% do sistema e essa reta vermelha, ela mostra que esse nível ele só foi atingido na saída da crise hídrica. Desde então, nós nunca tínhamos um nível tão baixo de armazenamento e, em especial, considerando alguns agravantes. Nós estamos já no período úmido, as chuvas deveriam ter voltado no final de setembro. E o sistema Cantareira hoje, ele é diferente daquele da época da crise, porque ele conta com uma fonte adicional de água para abastecer as represas. Mesmo nessas condições, o nível está extremamente baixo, para essa época do ano. E o Alto Tietê, que é um outro sistema, o segundo mais importante, ele também não tem uma situação favorável. Olha isso. O nível dele está em 18,9%. Também é o menor índice desde a saída da crise hídrica, que foi de 2014 a 2016. Por que isso tem acontecido? Houve uma redução significativa no volume de chuvas este ano, comparativamente a anos anteriores. Tem chovido muito pouco e de uma maneira muito irregular. Então, mesmo com esse retorno das chuvas, por exemplo, o Marquinho falou agora na previsão do tempo que as chuvas devem voltar. Não se espera que essas chuvas sejam suficientes para reverter esse cenário, porque elas têm uma distribuição muitas vezes irregular. E às vezes chove muito em determinados locais que não impactam necessariamente os sistemas. É o famoso não está chovendo onde precisa chover. Exatamente. Agora, professor, a pergunta é dura, mas qual é o risco de termos problemas no abastecimento de água, corte de fornecimento neste momento? Veja, Márcio, na prática a gente já está passando por isso nos últimos meses, porque a Sabesp ela vem reduzindo a pressão e cortando mesmo o fornecimento na prática, em muitos casos, durante o período da noite, das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã. Então, a gente percebe isso? A gente não percebe porque usa menos. Sim, mas quem mora em determinadas áreas realmente percebe isso em áreas mais altas, que são as primeiras a sentirem esse efeito. Áreas mais baixas você tem aquele volume residual que fica no encanamento, então às vezes a pessoa começa a perceber isso mais tarde da noite. Mas em muitas regiões as pessoas já percebem isso. Não vejo possibilidade da gente sofrer uma crise igual a que a gente sofreu em 2014, 2016, porque naquela época houve um problema de uma falta muito grande de gestão estratégica do sistema Cantareira. Usou-se a água do sistema Cantareira como se não houvesse amanhã, foi usando mesmo diante de uma entrada de água muito baixa. Então é aquela coisa da conta corrente, entra pouco dinheiro, retira-se muito dinheiro, uma hora vai zerar, foi o que acabou acontecendo com o sistema Cantareira, que ficou com nível zerado, aí entrou no chamado volume morto, aquela história toda que a gente já conhece. Sim. Não vejo chance disso acontecer porque o sistema de gestão mudou. Mas a gente pode enfrentar dificuldades, o que reforça a necessidade do uso racional da água, evitar ou mesmo não fazer o que muita gente acaba fazendo, lavar a calçada com água que foi tratada para consumo humano. Desperdício puro. Um desperdício enorme de uma água que pode faltar nos próximos meses.
Muito obrigado, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil. Boa noite. Boa noite.